Paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre o primeiro episódio da Cosmovisão Bíblica. Para quem já está nos acompanhando desde a introdução, nós falamos sobre o que é cosmovisão, o que é cosmovisão bíblica, quais são as perguntas que uma cosmovisão responde e a resposta da cosmovisão bíblica. Então, se você ainda não viu a introdução, seria bem interessante você voltar lá no outro vídeo e assistir a introdução. Se possível, eu vou deixar no card aqui em algum lugar, mas é mais pro final do vídeo. Eu tô aprendendo a mexer ainda nisso. Então, assista porque você vai compreender o que é cosmovisão e o que é cosmovisão bíblica antes de entender sobre os episódios propriamente ditos da cosmovisão, que são 4. Hoje nós estamos no primeiro e vamos falar sobre a criação. William, você vai ler um texto bíblico? Não, mas eu vou te orientar onde está na Bíblia esse texto, ou pelo menos esse episódio, por assim dizer. Nós vamos falar sobre Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, mais propriamente 1 e 2 ali, onde nós vamos estar falando sobre a criação de todas as coisas, o Deus que criou, e esse é o primeiro episódio, que responde à pergunta que é feita a toda a cosmovisão, que é de onde viemos. Então, essa é a pergunta que está anexada ao primeiro episódio. De onde nós viemos? Nós, homens, viemos de quem ou a partir de que, ou como fomos gerados ou criados, ou sei lá, como você imagina aí, de acordo com a sua cosmovisão, se ela for, de repente, materialista, assim, sei lá, né, científica aí, o que é evolucionista, o que você vai entender aí. Nós somos cristãos e cremos que a partir de Deus, a partir do nosso Senhor, nós fomos criados à sua imagem e semelhança, e essa é a criação. E no episódio da criação, nós vamos identificar que o Senhor, ele não cria só o homem, mas todas as coisas, ele cria os animais, as plantas, e nesse episódio, além de criar coisas e criar pessoas, Deus também, ele dá ordens específicas a coisas e a pessoas, abençoando como num formato de ordem. Ele ordena e abençoa os homens e todas as demais coisas, dizendo aos peixes que nadam, às plantas que crescem e frutifiquem, e aos homens que se multipliquem sobre a terra e dominem sobre todas as coisas. Então ele vai dando a cada ser criado uma bênção no formato de ordenança. Então, como diz o nosso pastor, a bênção do pássaro é voar, do peixe é nadar, a do homem é crescer, multiplicar a partir da sua semente, e é isso que nós temos que fazer, é isso que nós precisamos fazer. E isso tudo está nos 3 primeiros capítulos de Gênesis. Cabe na tua mente imaginar que de toda a Bíblia, um episódio, um grande episódio, é resumido em 2, 3 capítulos. A Bíblia, ela não é complexa de se compreender, ela é complexa de se viver. É difícil você pegar algo que está dito, absorver aquilo e multiplicar, e fazer, e cumprir. Mas, por si só, ela é fácil de se entender, de se compreender do que se trata cada coisa. Não menos importante, o que eu quero grifar nesse primeiro episódio, talvez esse vai ser um dos vídeos mais curtos, é o fato de o homem, ele ser um homem original, criado a partir da imagem e semelhança de Deus, sem pecado, sem mácula, sem mancha. Um homem que ele não tinha experimentado o erro. E daquilo que Deus o ordenou e o abençoou, apenas havia uma negativa, que é a que Deus diz, que o homem não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim. Então, o homem, ele tem algumas positivas, né? Algumas ordenanças positivas, como cresça e se multiplique, domine sobre todas as coisas, mas ele tem uma negativa, e essa é a única negativa. E aqui se resume, por assim dizer, toda a lei que o homem recebe de Deus. Nesse episódio, no episódio da criação. Por que, William? Por que não uma lei tão detalhada quanto a lei mosaica? Porque o homem, ele não tinha pecado, então não era necessário, creio eu, que detalhar tanto que o homem deveria ou não fazer, porque ele era um homem justo, e sendo justo, a partir da imagem e semelhança de Deus, ele não tinha necessidade de receber uma ordem como a de não mate, não roube, não adultere e assim por diante.
creio eu, né, e eu estou dizendo com base nos textos, na minha visão sobre o texto, é que o primeiro episódio, a lei está sendo dada, né, as diretrizes estão sendo dadas para um homem perfeito, um homem sem erro. Então, por isso é tão curto esse episódio, mas ele responde aquilo que muitas cosmovisões não conseguem responder, que é de onde o homem vem. Eu vou dar um exemplo de teoria científica, que é evolucionista, onde diz que o homem, por exemplo, vem lá do macaco. Eu não conheço plenamente a teoria para vir aqui com, né, entregar para você com tanto embasamento e argumentos, mas a base é que há uma teoria que o homem poderia ter evoluído a partir do macaco ou de outros animais, não sei. Em resumo, essa teoria ela não é apenas falaciosa, porque ela não tem como ser comprovada, experimentada, é claro, mas assim, ela é um chute no vácuo, ela não tem base nenhuma para chegar a esse termo. Talvez olhar para outras espécies e evoluções e imaginar uma espécie parecida com a do homem, mas não há algo científico que comprove, uma experimentação que você possa ver isso acontecendo, ou uma espécie intermediária que ficou entre o macaco e o homem, para que possa se dizer, ó, o macaco virou essa espécie virou o homem. O que há é especulação, basicamente, né, dizendo. Não há um documento histórico antigo que seja fonte, assim, de uma fonte de verdade, como a Bíblia, que comprovadamente, em vários fatos, vai se comprovando por si só ser um documento histórico verdadeiro. Então, nós também não podemos experimentar, assim como a ciência, que o homem veio a partir de Deus. Nós também não conseguimos comprovar. Se não, num parênteses que eu vou dar aqui. Me ajude a lembrar disso, senão eu me esqueço. Nós não conseguimos comprovar que o homem vem a partir de Deus. Porém, nós temos um documento histórico muito importante, que é a Bíblia, que se comprova constantemente, que diz isso. Então nós podemos afirmar a partir desse documento. Não podemos comprovar, mas podemos afirmar. Se não numa comprovação específica, que eu quero dizer para você, que passam os homens que aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador. Esses homens, eles têm uma transformação de forma de ser, de agir, de pensar, de lidar com o mundo tão extraordinária a partir do momento que eles são transformados por Jesus, que eles passam se você for tentar provar, explicar, esses homens que até ontem tinham vícios, defeitos, mazelas, e tudo isso eles não conseguiram largar por N tentativas, com abstinência, tentando lutar contra aquilo, drogadição, bebedeiras e assim por diante. Mas agora em Cristo esses homens conseguem ser mudados. Eu pelo menos posso entender que esse Deus, sim, ele é capaz de criar um novo homem. Ele pode, de repente, entre aspas, né, segundo as outras cosmovisões, não ter criado o ser humano, mas que ele é capaz suficiente de transformar o homem. Como nada na Terra é capaz de transformar, ele é capaz. Então eu posso assimilar através dessa afirmação de um Deus que é capaz de transformar um homem que já está maculado, que já está dependente quimicamente e de outros prazeres. Se ele é capaz de transformar, também é capaz de criar, irmão. Entenda isso. Ah, William, mas algumas teorias aí vão dizer que são as conexões neuro do homem que vai fazer essas transformações e assim por diante. Olha, pode até fazer sentido. Pode ser que realmente esse homem ele foi transformado no neuro através daquilo que Deus está fazendo, porque por outras forças são raras exceções. Nada transforma tanto em grande quantidade quanto o cristianismo transforma. E eu quero dizer para você, no primeiro episódio, que você precisa entender que a criação, nós cristãos, pela nossa cosmovisão, ela enxerga o mundo dessa forma. Deus criou o homem a partir da sua imagem e semelhança. E a partir dos próximos episódios nós vamos ver a queda, a remissão e a espera pela vinda de Jesus. Mas aqui nós vamos nos deter nesse fato. Deus criou o homem em todas as coisas. E nada do que foi feito fora dele. Então todos nós estamos e fomos feitos a partir do Senhor. Amém?
Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que Ele te livre de todo mal e que você possa retornar à próxima ministração para que nós possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Te espero e até a próxima.